Então, gente, vamos continuar aqui com a aula, né, com o bloco 2 da aula. E no bloco 2 a gente vai falar da importância dos fenômenos psicológicos, só que agora no prisma do direito civil. Como no bloco um eu trouxe um caso inicialmente, que é o caso de Paulo, que é Paulo, ao sair de uma loja de sapatos, é acusado de furtar um cinto em sua mochila. Paulo é revistado em ambiente visível aos demais clientes, sendo tratado de forma indelicada e vexatória. Após perceber o engano, o segurança pede desculpas e libera Paulo. Diante da vergonha passada, Paulo começa a evitar compras em lojas físicas, alegando desconforto. Então, o que a gente tem nesse exemplo aqui? Paulo, que é uma pessoa comum, está fazendo compras em uma loja de sapatos e, ao sair da loja de sapatos, pensa-se que Paulo furtou um cinto. E Paulo é revistado na frente de várias pessoas de maneira indelicada, de maneira vexatória, de maneira inapropriada. E essa revista e esse ato deixa Paulo uma pessoa insegura. A vergonha de passar por essa situação faz com que Paulo comece até mesmo a evitar fazer compras em lojas físicas. Então, o que aconteceu aqui? Paulo, ele alterou seu comportamento, ele teve uma alteração psicológica diante do constrangimento que ele passou, diante dessa situação vexatória. E por que isso é importante para o direito? Isso é importante para o direito porque a gente entra dentro da seara, dentro do instituto jurídico que se chama danos morais. E o que é os danos morais? Gente, dano moral é quando você sente que algum fato, que alguma situação, que de alguma forma, algum ato lhe lesou do ponto de vista moral, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista intelectual. E o que seria isso? Nesse exemplo de Paulo, essa situação vexatória, essa situação indelicada, lhe feriu psicologicamente, interferiu em sua integridade psicológica. E isso é relevante para o direito. E por que isso é relevante para o direito? Essa lesão psicológica, essa lesão cognitiva, essa lesão que de alguma forma interfere no dia a dia e na vida de Paulo. Essa lesão é importante porque a gente entra no que a gente chama de danos morais, que é um dano de natureza psicológica, de natureza moral, de natureza imaterial muitas vezes, e que eles podem ensejar, que eles podem de alguma forma, como eu posso dizer em linhas gerais, eles podem ser objeto de um dano que pode ser indenizado, de um dano que deve ser compensado. E o que seria isso dentro do direito? Esse dano que Paulo sofreu de ser revistado de maneira vexatória, de maneira indelicada, de maneira inapropriada, e esse dano que fez com que ele evitasse ir em lojas físicas, que ele sentisse desconforto ao sair de casa para fazer compras depois dessa situação, a empresa, a loja de sapatos, deve indenizá-lo por esse dano moral, por esse dano em seu psíquico, por esse dano em sua integridade moral, em sua integridade física. Então Paulo, ele teve uma lesão e essa lesão de alguma forma alterou sua integridade psicológica, sua integridade moral e até mesmo sua integridade social. E isso é relevante para o direito. Esse é um exemplo do que o dano psicológico acarreta, um dano moral que de alguma forma pode ser convertido em um dano, em uma reparação financeira. Nesse exemplo de Paulo, se a gente trazer um pouco para a prática, o advogado de Paulo, poderia alegar esse dano moral, esse dano psicológico e reivindicar uma indenização financeira, uma indenização por essa perda, por essa lesão. E como eu falei, aqui a gente não está falando de um carro que foi batido, a gente não está falando de um serviço que não foi prestado,
A gente não está falando aqui de um dano que claramente pode ser mensurado materialmente. A gente está falando de um dano moral, um dano a uma integridade psíquica, uma integridade moral, uma integridade intelectual. Então é um dano que não se prova tão facilmente. Que aí a gente já entra um pouquinho na importância da psicologia, na importância dos fenômenos psicológicos. Porque se uma pessoa passa por uma situação tão vexatória, tão desgastante, tão inapropriada, e isso realmente causa graves transtornos psicológicos, vários problemas psicológicos, a gente como advogado, a gente deve compreender, a gente deve ter o domínio que eu preciso provar essa situação. Eu preciso provar que esse dano psicológico foi grave, que seja um dano moral grave. E um advogado não é competente para realizar esse estudo. Ele precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra. Então, quando eu falo que vamos imaginar uma situação de que a relação foi tão vexatória que a pessoa realmente desenvolveu transtornos psicológicos. Eu só consigo provar que a pessoa desenvolveu um transtorno psicológico através de laudos psicológicos, de laudos psiquiátricos. E isso é importante dentro do universo jurídico, dentro do universo do direito. E por que isso é importante dentro do universo do direito? Porque o direito vive, a ação do direito vive de provas. Eu preciso provar que houve uma lesão, que houve de alguma forma um inibimento, que houve de alguma forma uma lesão psicológica, uma lesão moral. E isso é importante para o direito. Então, quando eu cito esse exemplo dos danos morais, em grosso modo, eu quero trazer para vocês o exemplo de que o dano psicológico, que um fenômeno psicológico, ele pode ser medido e mensurado até mesmo financeiramente. E que isso, se eu pudesse de alguma forma que mensurar, eu diria que é uma das causas que mais ensejam danos morais. Esse, essa violação do sua moral, do seu psicológico, que você foi constrangido, é uma situação que pode ser convertido monetariamente. E é um campo de atuação do direito. É um campo de atuação para os advogados. Então é um fenômeno que é muito importante dentro do universo jurídico. A gente compreender danos morais, compreender os fenômenos psicológicos que podem ser danos morais. E as implicações práticas, como eu falei. Não provando o dano psicológico, a indenização possivelmente será menor. Então vamos imaginar esse caso de Paulo. Que realmente, o simples fato de Paulo ser tratado de forma indelicada, de forma vexatória, já ensejaria danos morais. Mas vocês entendem que se eu consigo provar que essa ação dessa loja causou sérios problemas psicológicos em Paulo, a indenização nesse caso seria bem maior. Diferentemente de se eu não conseguir, que eu não consiga comprovar que houve danos psicológicos. Provavelmente eu teria uma indenização bem menor. Que aí já evidencia a importância da gente compreender os fenômenos psicológicos, da gente entender a importância deles dentro do universo jurídico. E quando eu falo aqui, a necessidade de tratamento psicológico acarreta danos materiais. Vamos imaginar que dentro dessa situação, Paulo, para voltar a sair de casa, voltar a se inserir na sociedade, ele precisasse de alguma forma de um acompanhamento psicológico. Acompanhamento psicológico é algo custoso, é algo que de alguma forma gera custos. E isso também seja uma reparação material, que também poderia entrar dentro de uma ação. Então seria novamente a gente pensar no fenômeno psicológico, no cuidado psicológico também relevante do ponto de vista jurídico. Aqui eu trouxe uma breve citação que é assegurado o direito de resposta proporcional ao grave
além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Gente, qualquer dano material, moral, mais especificamente aqui, já que a gente está falando de um dano psicológico, ele pode gerar indenização. Ele pode gerar de alguma forma reparação. Então, se eu estivesse dando aula e de alguma forma alguém parasse, professor, a aula está muito ruim, tranquilo. Mas de alguma forma, se a pessoa começasse a me ofender, porque você é muito burro, você não tem didática, você é uma porcaria para dar aula, e de alguma forma me constrangesse claramente em sala de aula. Vocês entendem que de alguma forma minha moral, meu psicológico foi atingido nessa situação? De alguma forma, professor, você é muito burro. Quando você fala, eu fico escutando só nhon, 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 parecendo um cavalo falando, parecendo um jumento. Isso extrapola o aceitável de uma crítica. E isso pode gerar dano moral. Se de alguma forma, aí já vou pensar na situação contrária. Eu chego na sala de aula, estou entregando as provas e alguém tira zero. Eu entrego a prova e falo: Nossa, você tirou zero, que burro. Eu deixei essa prova aí, meu cachorro passou e respondeu a prova de tão fácil que tava. Do jeito que tu tá indo aí, tu não vai passar nem do segundo semestre, é muita burrice. Aí se tu cair de 4, tu não levanta, de tão burro que tu é. Vocês entendem que isso pode gerar um constrangimento, pode gerar um dano psicológico. E isso é relevante para o direito. O direito lhe protege psicologicamente falando. Não basta. Não, como eu posso dizer? Não necessariamente precisa de um dano material claro. Como eu falei, um acidente de carro, um furto, que materialmente você consegue ver um dano. Se há um dano psicológico, se há um dano na sua vida moral, na sua integridade moral, isso é relevante para o direito. Tanto que eu trouxe outro exemplo da gente discutir aqui também da importância dos fenômenos psicológicos dentro do direito civil, que é da alienação parental. Que o que é a alienação parental? Que está bem discutida atualmente. É o comportamento dos cônjuges, dos genitores, em de alguma forma excluir o outro genitor, de alguma forma depreciar o outro genitor, de alguma forma dificultar que o outro genitor exerça o poder parental. O que seria isso? Você chega para a criança e fala: seu pai não lhe ama, sua mãe não lhe ama. Sua mãe prefere estar com o macho na rua do que estar com você. Seu pai compra dinheiro para aquela nega, mas não compra fraldas para você, não. Fraldas não. Fraldas, não paga sua escola. Oi, gente, eu falei umas coisas bem assim, mas era porque a gente escuta muito. E isso é alienação parental. Você de alguma forma excluir o outro genitor do cuidado do filho. Você não faz o aniversário e não convida. Tem a festa da escola, você não informa o outro genitor para ele não comparecer. São todos elementos de tipos, possibilidades de alienação parental. E isso é muito relevante dentro do direito. Quando vocês forem estudar Estatuto da Criança e do Adolescente, quando vocês forem estudar direito civil em si, vocês vão ver que a alienação parental é um problema tão sério que pode acarretar até a perca do poder do pai, da mãe, do genitor diante da criança. E além disso, gera vários problemas no desenvolvimento da criança. E é uma situação, é um fenômeno psicológico que é tão relevante para o direito que a gente tem uma lei exclusivamente para falar de alienação parental, que é a Lei 12.318 de 2010. E essa lei, ela é muito importante, é um marco muito importante. Por que isso? Porque ela pegou um fenômeno que a gente tratava de maneira geral dentro do direito e falou: peraí, isso está acontecendo demais. A gente precisa de uma lei específica para tratar sobre esse tema. A alienação parental é um fenômeno psicológico que a gente percebe que está cada vez mais crescente. É um fenômeno psicológico que interfere na vida da criança.
que a gente percebe, cientificamente falando, que quando a criança sofre de alienação parental, ela tem um rendimento escolar menor, uma probabilidade de engajar-se em comportamentos violentos maiores. E isso, como eu falei, a partir do ponto que interfere no desenvolvimento saudável da criança, o direito ele tem uma preocupação maior. O direito tem um olhar mais atento para essa relação. E aqui, como os outros exemplos que eu dei, a ideia é vocês notarem que é um fenômeno psicológico que vocês precisam compreender. Vocês precisam compreender o que é alienação parental. Vocês precisam compreender até que ponto a alienação parental pode ser definida, pode ser de alguma forma descrita. E isso é importante dentro do universo jurídico. Acho que agora vai ser o último slide que eu vou trazer sobre direito civil, que também é outro caso extremamente interessante. Que aqui eu trouxe um comentário sobre uma sentença bem recente, que é de abandono efetivo. E o comentário é esse. Exatamente em razão de o afeto não ser coisa, mas sentimento, é preciso que um pai saiba que não basta pagar a prestação alimentícia para dar como quitada sua obrigação. Seu dever de pai vai além disso, e o descumprimento desse dever causa dano. E dano que pode ser moral. Deve ser reparado por meio da indenização respectiva. Gente, o que é isso aqui? Recentemente, começou-se a ter no Brasil muitos casos de ação contra genitores por abandono afetivo. O que seria isso? Esse caso específico aqui, o pai pagava as indenizações a pensão para os filhos, mas se tornou completamente ausente do ponto de vista afetivo. Tanto que na própria sentença, na própria petição inicial, os filhos argumentam que quando estabeleceu-se as visitas, o pai só visitou uma vez e que a visita foi extremamente traumática. Que o pai mostrou total indiferença, total frieza, total descontentamento naquela visita. Então, gente, e por que o direito, de alguma forma, está regulando essa relação de, abre aspas, falta de amor do pai ou da mãe diante do filho, esse abandono afetivo? Que para o direito essa é uma relação que deve ser fomentada. Percebe-se que o abandono afetivo traz sérios transtornos, sérios problemas psicológicos. E o direito entende por bem, entende que a psicologia, quando ela fala que a relação afetiva, que a relação parental não é só financeira, que o cônjuge, que o genitor, ele não necessariamente precisa só arcar com parcelas financeiras, precisa arcar também com um cuidado afetivo. E quando eu falo aqui, eu não estou nem falando tanto de amor. O pai poderia não ter tanto, abre aspas, amor pelos filhos, mas visitá-los, ser presente nas reuniões de escola, de alguma forma. A palavra correta é essa, ser presente. E isso é relevante dentro do universo jurídico. E é isso, o direito é algo que evolui com o tempo, como vocês estão vendo nas outras disciplinas. Quando eu entrei na faculdade, a gente pensar 10 anos atrás, era muito raro a gente ver isso. O direito cobrando, o direito se importando por esse abandono afetivo. Hoje não. Hoje o conhecimento que a gente tem da psicologia, da psiquiatria, da própria sociologia é muito grande. A gente compreende a importância desse fenômeno, a gente compreende a importância de ter um cuidado afetivo, ter um cuidado emocional. E, como eu falei no último bloco, aqui a ideia não é nem vocês compreenderem o ponto de vista jurídico, de onde fundamenta essa decisão. O importante aqui é vocês compreenderem que é um fenômeno psicológico que, em interseção com o direito, que em aplicação ao direito, se torna muito importante. Então, tudo que eu falei aqui nesse bloco, quando eu penso em
É o caso de Paulo, quando eu penso nos danos morais por um dano psicológico, quando eu penso na lei de alienação parental, quando eu penso em abandono afetivo, são todos fenômenos psicológicos que são aplicados dentro do direito, que são relevantes dentro do direito. Então, gente, terminado esse bloco, o que eu queria aqui de vocês é que vocês compreendessem a importância dos fenômenos psicológicos dentro do direito civil. Então, tudo que eu falei aqui para vocês, que a gente pensou aqui no caso de Paulo, quando a gente pensa na lei da alienação parental, quando a gente pensa aqui no abandono afetivo, são situações que são relevantes dentro do ponto de vista jurídico, que vocês precisam conhecer a importância dessas relações, que vocês precisam conhecer minimamente da psicologia na prática jurídica. E aqui são as referências e a gente fica por aqui. Valeu, grande abraço.